Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo, este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 37 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. Esta edição do Sempre um Papo é patrocinada pela CEMIG, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Aqui no canal do Sempre um Papo no YouTube, são mais de 500 programas gravados com autores de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. E você pode acessar de onde você estiver e também compartilhar com os amigos algum programa que você tenha gostado. Eu te convido a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo programa entrar no ar. Pelas redes sociais do Sempre um Papo, @Sempre um Papo, no Instagram, no Facebook, você fica sabendo da nossa programação e das novidades aqui do projeto. Temos no site também sempreumpapo.com.br a programação atualizada. Hoje a gente tem a alegria de receber aqui duas autoras muito especiais, autoras que vão falar sobre livros infanto-juvenis. É a ilustradora Silvana de Menezes e a escritora Thaís Guimarães. Bem-vindas ao Sempre um Papo. Uma alegria para a gente, uma honra ter vocês aqui hoje. Obrigada. Alegria toda nossa Thaís, por estar aqui, né? Podendo compartilhar nossos livros, né? Nossas palavras, nossas imagens. Exatamente. Muito obrigada pelo convite, em especial nesse momento que a gente está à véspera de um lançamento em conjunto, né, Silvana? mais um lançamento em conjunto, né? A gente vai falar Exato. daqui a pouquinho sobre Um Pássaro para Sonhar, o livro mais recente das duas juntas. Mas antes, eu quero convidar vocês para assistir comigo aqui, com quem está nos vendo, um vídeo institucional da CEMIG, que é a nossa patrocinadora, e a gente volta num minutinho. A cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Agora sim, a gente volta. Vamos conversar com a Thaís Guimarães, que é poeta e escritora. É uma mineira nascida no Ceará. Tem as seguintes publicações: Jogo de Cintura, Jogo de Facas e Notas de Viagem, da coleção Leve um Livro, dentre outras publicações. Ganhou o primeiro lugar na Oficip 2019 com A Poetisa, da editora Plaquete. Ganhou um prêmio Jabuti com o Infanto Juvenil. Senhor Relógio, livro selecionado em vários editais no Brasil e é didático do autores. Seu livro mais recente, Um Pássaro para Sonhar, que está sendo lançado aqui conosco hoje, e amanhã não, domingo, em bate-papo com leituras no Memorial Vale, pelas Artes, na Universidade Federal de Minas Gerais, e é habilitada em cinema de animação também pela UFMG. É uma multiartista que domina várias técnicas com forte criatividade e se dedica prioritariamente à literatura infanto-juvenil, onde atua como escritora e ilustradora.
recebeu em 2008 o Prêmio Jabuti, na categoria Melhor Livro Juvenil, e em 2009 foi finalista do mesmo Prêmio Jabuti na categoria Melhor Paradidático. Possui mais de 40 livros publicados, 3 deles traduzidos no México, na Coreia do Sul e na China. A artista gosta muito de fazer livros com animais e com a natureza, por considerar importante colocar os animais na existência humana. E ó, esse barulhinho que a gente está ouvindo são as cigarras lá da casa humana. Né, Silvana? A cigarra é uma das minhas companhias, né? Bem-vindas vocês duas, de novo. Bom, mas como dizia a poeta Cecília Meirelles, né? Não tem inveja às cigarras, também eu morrerei de cantar. Isso mesmo, muito lindo. Oh, a gente falou, elas pararam o barulho. Voltaram. Pois Mas, é, gente, esse som da cigarra é tão curioso. Só comentar, Josiane, que é uma curiosidade que eu não sabia. Em visita à casa da Silvana, eu descobri que as cigarras, elas vivem debaixo da terra por mais de 15 anos. E aí, quando elas sobem, elas saem do subsolo, elas cantam cantigas de amor, se acasalam e morrem. Ai, gente, eu não sabia que É lindo. muito poético isso, muito lindo. É mesmo. Aqui, vamos começar contando um pouquinho da história de vocês duas na literatura, em geral, né? Não só infanto-juvenil, mas como que vocês entraram por esses caminhos. Falar um pouquinho também da infância, se vocês eram instigadas, né, pelos pais, pelos professores, pelos familiares. E falar um pouquinho também desse papel do professor, né, sobretudo na literatura infanto-juvenil, para fazer as crianças gostarem de ler, né? Como é que foi com vocês duas? Vamos começar, Thaís, por você. Então, eu escrevo já há muitos anos, né? Meu primeiro livro eu publiquei lá nos anos 80, e o primeiro livro que eu escrevi voltado para a infância foi o Bom Dia, Ana Maria, e que ganhou o Prêmio Jabuti, que é esse aqui. Bom Dia, Ana Maria foi editado pela editora Vigília. Esse livro é fora de catálogo, a Vigília fechou, mas quando eu escrevi o texto do Bom Dia, Ana Maria, eu não tinha essa noção que era um livro para criança. E aí, eu mostrando para um amigo, ele falou, tá, isso é um livro para criança. Eu entrei no prêmio literário aqui em Belo Horizonte e acabou que o livro ficou na finalista como menção honrosa, que me levou para a editora Vigília. E assim, o Noraldino se apaixonou pelo texto, e enfim. E aí eu entendi naquele momento que escrever para a infância não é uma coisa, estou sentando e vou escrever um livro para crianças, sabe? O texto ele veio já com esse tom de ser um livro que pudesse ser lido para a infância. Então, independe a infância, eu coloco a infância como um lugar na vida da gente que até independe da idade, sabe, Josane? Porque as pessoas que não perdem esse lugar dentro de si, elas estão sempre abertas para esses textos que são escritos assim, sem pensar, estou escrevendo um texto para crianças de tal idade, né? Então, eu acho que é isso, a minha história de entrada na literatura infantil foi essa, com o Bom Dia, Ana Maria, e depois veio o Senhor Relógio, que foi um texto igualmente, né, que nasceu igual ao Bom Dia, Ana Maria, também foi um texto que eu sentei e escrevi, e falei, eu vou escrever um livro para criança, né? O Senhor Relógio foi um texto que aconteceu já alguns anos atrás, mas já assim, ele veio com aquela pegada da infância para mim. Por quê? O relógio existiu, o personagem relógio, ele existiu na minha infância. Era um personagem que me acompanhou durante muito tempo, porque eu lia muito na casa da minha avó, e lá tinha um relógio de parede, esses relógios de madeira, antigos e tal, e eu me perdia no tempo, nas horas, lendo. E a minha avó sempre falava comigo, olha o relógio, esse relógio
marcava as horas com badaladas. Então, eu ia até 12 badaladas. E aí eu comecei a ter a noção de horas também por essas badaladas, e o tempo passando, a história da passagem do tempo ali para mim, mas isso, assim, claro, entrando muito sutilmente, né? Porque eu era uma criança ainda lendo. E aí eu sonhei com essa história, sonhei há alguns anos atrás com essa história e acordei desse sonho e já escrevi o Sem Relógio, praticamente de uma sentada. E foi um texto que ficou na gaveta por anos, até eu me reencontrar com ele e conheci o trabalho da Silvana. E eu Então, pensei isso assim, a gente nossa, entrar para aí, esse livro sair... entrar no encontro de vocês duas. Você falou que lia, né, na infância, instigada pela sua avó. Vamos trazer essas memórias aí de como que era a sua infância, seu contato com os livros, com sua família, né? Essa indicação de livros, quais livros você lia, o que que você gostava de ler? Eu lia, na verdade, eu lia tudo, porque quando eu comecei a ler, eu lia até letreiro na rua, eu lia bula de remédio, eu lia tudo que caía na minha mão, que tivesse letra, eu lia, porque para mim foi uma descoberta maravilhosa essa história de que você juntava as letras e formava sílabas, e as sílabas formavam palavras. Então, a descoberta da leitura para mim, que se deu aos 5 anos de idade, foi uma leitura, assim, de tudo. Eu lia tudo que tivesse letra, eu queria juntar aquilo e descobrir qual era o som daquilo. E eu tive a sorte de passar a infância na casa da minha avó, né? Eu morava nos fundos da casa da minha avó, e meu padrinho, que é uma pessoa maravilhosa ainda, né? A gente tem contato e tudo, da mesma forma, ele foi uma pessoa fundamental, porque ele me dava livros de presente. Ele me dava vários livros de presente e, além disso, ele também tinha muitos livros. Então, ele tinha coleções assim, de contos chineses, contos clássicos da literatura chinesa, contos clássicos da literatura africana, da literatura italiana. Então, ele tinha uma coleção de contos clássicos da literatura mundial. Esses contos motivavam muito minha fantasia através do meu tio também, né? Por meio dele, eu tive contato com Monteiro Lobato, que foi um autor muito importante na minha infância, e eu tive professores maravilhosos. Eu posso dizer assim que a escola foi fundamental para dar toda essa força, né? Para eu escrever e, enfim. Inclusive, eu tenho livros da minha infância guardados até hoje. Eu tenho Bonequinha Preta, edição original, Ai, que Bonequinha lindo. Preta, que é um clássico, né? Então, quando a gente entende isso também, o Bonequinha Preta está aí até hoje, né? É um clássico que foi relançado pela editora Lê, e eu fui numa feira o ano passado, retrasado, não me lembro, acho que foi o ano passado mesmo, e a Bonequinha Preta estava lá, e a personagem, a boneca, estava lá. Eu fiz foto com a personagem, eu abracei a personagem, me emocionei de me encontrar com essa personagem. Então, eu posso dizer que eu fui uma privilegiada nesse sentido, de, né, ter contato com os livros, por esse contato com os livros desde a infância, e, e por ter tido um incentivo mesmo. Né? Eu tive incentivo na família, esse meu padrinho, Márcio, né, meu tio Márcio, ele me incentivou muito, e as minhas professoras queridas do Barão de Macaúbas, que eu lembro do nome de cada uma delas, da minha primeira série até a quarta série, porque foram muito importantes para mim. E você, Silvana, vamos contar um pouquinho da sua história com os livros, com a literatura e com a ilustração também, né? É, Das é, ilustrações dos sim. livros. Bom, eu já não tive, assim, eu não tenho lembrança de livro na infância, para ser sincera. A minha biblioteca, o meu sonho de consumo em termos de literatura, era uma banca de revista. Então, assim, não que eu não venha de uma família erudita, meu pai sempre foi um leitor contumaz, mas não existe criança que se interessa por Dom Quixote ou James Joyce, né? Então, é uma coisa... O único livro que eu lembro, assim, de infância foi Os Três Porquinhos, que até hoje eu lembro do cheiro dele, assim, eu tenho essa coisa. Inclusive, estou fazendo agora um livro com os Três Porquinhos, que é Os Três Porquinhos Neuróticos,
que tem muito a ver assim, com o nosso tempo atual, sabe? Inclusive, quero fazer um pequeno prenúncio aqui, lamentando muito esse tempo de guerra, né? Quando tantas infâncias são roubadas, né? Para viver uma realidade tão dura e tão cruel, que só beneficia o poder econômico, né? Bom, essa coisa trágica, né? Que a gente nunca vai conseguir desfazer. Bom, eu vim a ser uma leitora já uma criança velha, com 13 anos. Eu, inclusive, já trabalhava e ganhava... Eu tinha carteira assinada com 13 anos, eu trabalhava na Associação dos Bibliotecários. E aí eu recebia meu salário e ia direto para uma maleta comprar livro. Então, minha leitura se inicia mesmo aos 13 anos, quase Cristiane F., porque eu já entro lendo existencialistas, eu gosto muito de filosofia, tenho 2 coleções de filosofia, uma para criança e uma para jovem, e acho que é isso que nos falta atualmente, a contemplação, né? E eu acho que é isso que a Thaís também nos traz com a poesia dela, né? Quando, num tempo de guerra, você fala assim, olha, nós podemos sonhar, né? Nós temos que falar sobre o tempo. Isso é uma dádiva muito grande. E eu acho que a literatura, assim, para mim, na minha opinião pessoal, ela não tem essa mistificação toda de nos salvar. Eu não acredito nisso. Eu acho que a literatura ela nos humaniza. E nos humanizar não quer dizer que vamos nos tornar bons, né? Mas você veja, por exemplo, no início de Crime e Castigo, né? De Dostoiévski, eu acho que a literatura russa tem muito a ver com a nossa literatura. É um personagem que começa, né, matando 2 velhinhas ali, e à medida que o livro anda, você vai humanizando aquele assassino. Então, eu acho que tanto a arte quanto a literatura, ela serve para nos dar compaixão, para poder colocar no lugar do outro, né? Essa parceria com a Thaís foi uma parceria muito feliz desde o início. Não é fácil ilustrar, como não é fácil escrever, né? O Matisse dizia que desenhar e correr um risco, né? Literalmente é isso. E assim, eu suo frio quando eu estou ilustrando. Eu nunca acho que está bom. Então, tem uma cobrança muito grande no meu trabalho como ilustradora. Como escritora, eu já tenho uma escrita mais visceral. Eu já vou escrevendo assim como se diz, sei lá, numa fúria, né, enorme. Tenho prazer em ambos e para mim foi uma honra muito grande que a Thaís cruzasse meu caminho com a poesia dela, e só me engrandece a minha, o meu currículo, a minha vida, a amizade e a arte de Thaís agora junto comigo. Bonito. Vamos começar contando então agora, Thaís, sobre esse encontro de vocês duas, que foi para o seu convite à Silvana para escrever O Senhor Relógio, né? Que é o primeiro trabalho dessas duas juntas. Menina, vou mostrar a capa aqui. Eu vou mostrar o personagem também, porque foi um desafio para a Silvana como ilustradora, né? Imagina, dar vida a um objeto inanimado. Então, ela deu corpo a esse relógio que existia no meu imaginário afetivo, né? Esse relógio que conversou comigo no sonho e acabou se materializando num texto, né? Que virou esse personagem que, quando as crianças encontram com ele, se apaixonam, porque ele é realmente apaixonante. E quando eu enviei o texto para a Silvana, foi uma história muito curiosa, porque esse livro foi produzido no período da pandemia.
ele seria editado por uma editora, um selo já, né, de literatura infantil, e na pandemia as editoras ficaram numa situação muito complicada, porque as escolas fechadas, né? Hoje a gente sabe que as editoras, principalmente as focadas em literatura infantil, elas têm um fôlego muito grande, eu falo em termos de vida, de empregabilidade, né, de produção, de tudo, a partir dos editais governamentais, né, e das compras das prefeituras. Então, com as escolas fechadas, isso ficou numa situação de suspensão, ninguém sabia quanto tempo duraria a pandemia, né? Então, esses lançamentos previstos no ano da pandemia, eles foram suspensos e os outros foram postergados e sem uma data, né, uma previsão. Saiu o edital da lei Aldir Blanc, e não era um valor alto, mas eu pensei assim, eu estou com esse texto mesmo, que já, bom, foi postergado, vou tentar o edital, e tentei o edital, e o valor que eu recebi do edital, eu investi ele totalmente na produção do livro. Eu falei, eu quero ter um livro muito lindo, muito bonito, e aí eu vou ter a oportunidade de escolher a pessoa que eu gostaria que ilustrasse o livro. Eu nem sabia se a Silvana aceitaria, porque eu conheci o trabalho dela através de um livro dela que foi lançado na China, depois se você quiser falar, que é o da Velhinha, que eu me apaixonei com o traço dela, e aí que eu fui conhecer mais a obra da Silvana, que eu falei, nossa, é apaixonante, assim. Eu falei, eu quero ter um livro ilustrado por ela, e aí no Sem um Relógio eu falava, ela vai assim, perceber esse Sem um Relógio, ela vai chegar no personagem, porque eu sabia que era um personagem muito desafiante, né? Você dá vida a um objeto inanimado, dá um corpo, uma cara, né? E gerar essa empatia do personagem com as crianças. E quando eu passei o texto para ela, ela falou, nossa, eu estou com muitos trabalhos para entregar, mas eu também gostaria de fazer um trabalho com você. Envia o texto. Na hora que ela me retornou, ela já me retornou com um e-mail assim, para tudo. Sem o relógio chegou por aqui. Eu comecei a chorar na hora que eu li o e-mail dela, fiquei super emocionada, porque ela falou, o tempo, para mim, o tempo é uma instância muito cara. As reflexões sobre o tempo, sobre a passagem do tempo, né? Isso para mim é muito importante. Então, esse livro me disse muito. E foi assim, tudo foi muito rápido, porque o resultado do edital saiu muito rápido, e ela já começou a pensar no personagem, e logo o livro já foi para a gráfica, enfim. E foi essa surpresa toda, porque quando o livro ficou pronto, né, eu e ela tivemos a mesma emoção, assim, de ver o trabalho pronto, e ela brincou assim, falou, nossa, esse Senhor Relógio vai ser o nosso pequeno príncipe, porque já era um texto que estava na gaveta há muito tempo, né? Enfim. E aí, logo que o livro foi publicado, saiu um edital em São Paulo, e por uma sorte, enfim, uma direção, aí eu vou dizer sorte, mas eu estava participando de um grupo de editores que eu fui convidada para ajudá-los justamente na prestação de contas da lei Aldir Blanc. E aí eu entrei nesse grupo, e logo que eu entrei, já estava saindo um edital em São Paulo, alguém perguntou assim, gente, vocês estão sabendo desse edital, se vai ser prorrogado ou se amanhã é o último dia? Aí eu fui correr atrás e enviei o livro no último dia, e ele foi escolhido no edital em São Paulo, de cara, assim, foi uma compra bem expressiva, feita pelo Estado de São Paulo, depois ele entrou em Curitiba, depois ele entrou no kit literário da prefeitura, eu acabei preparando para o PNLD, e ele acabou de ser escolhido agora para o PNLD 2023, então a gente tem colhido bons frutos com ele, né, Silvana? As crianças realmente assim, estão gostando, as pessoas estão gostando, e é isso, ele tem traçado uma trajetória, né, de chegar na mão do leitor por um caminho que não é o caminho das livrarias, porque eu assim, minha editora é pequena, né, está nascendo agora, como se diz, eu ainda não tenho essa estrutura para estar fazendo uma distribuição de livro em livraria, mas ele já chegou na mão de muito mais de 10 mil leitores, através das seleções. E agora, com o PNLD, a gente nem sabe, né? Porque vai para o Brasil todo. O PNLD
Bom, então daqui a pouco na editora, vamos deixar a Silvana falar um pouquinho de como que esse texto chegou e bateu na sua porta e adentrou aí no seu coração e no seu trabalho, É, Silvana. né? Bom, acho que a Thaís já disse bem, né? Então, eu queria só complementar que eu tenho um foco muito especial com a questão do tempo e da velhice, né? Não sei se vocês sabem, mas no Brasil, quem sofre mais preconceito são os velhos, mais do que os gays, mais que os índios. Né? É uma coisa triste o que o velho... Né? E o velho, de alguma forma, ele é a criança. Então, foi muito interessante quando o Thaís me falou, por exemplo, que o pássaro tinha sido adotado pelo EJA, né? Então, quando Guimarães Rosa fala, né, o velho é a criança é o velho. Então, é ali que eles se misturam e que você pode fazer uma literatura que, ao mesmo tempo, né, atinge duas faixas etárias que, na verdade, são muito próximas. Né? O meu livro, que ganhou o Jabuti, por exemplo, chama Tão Longe, Tão Perto, da editora Lê. E é um livro que é um romance sobre a aproximação de uma velha com Alzheimer, um bebê, e tudo isso sobre os olhos, né, curiosos de um neto. Bom, essas duas obras da Thaís, né, de alguma forma, me pegaram por isso. Senhor Relógio, eu tenho um carinho muito especial com ele me fez sofrer muito mais, porque você pegar um objeto inanimado, né, e dar vida a ele, é uma coisa complicada. Mas eu venho do cinema de animação, então eu sempre vejo um texto como se eu estivesse vendo um filme. E isso, de alguma forma, me encaminha, né, para a direção que eu quero dar ao meu discorrer ali artístico. E foi isso, foi um bom encontro. Eu não sei se eu tenho mais a dizer sobre isso. A Thaís falou uma coisa interessante quando você diz para ela, esse vai ser o nosso pequeno príncipe. Como que você teve esse feeling, assim, quando você Bom, escreveu? na verdade, Thaís, não foi o Pequeno Príncipe de Maquiavel. Eu falei que seria nosso menino maluquinho, porque Ah, eu acho que todo mundo quer encontrar o seu menino legal. maluquinho, né? Além de ser uma obra linda, eu adoro esse livro, eu acho ele a coisa mais linda do mundo. Ele é um livro que se perpetuou no tempo, né? E é isso que todo escritor, na verdade, quer, né? Brincar de ser Deus, né? Perpetuar em outros olhares, né? E daí o artista é um abençoado, né? A gente poder fazer isso. E agora, Thaís, nós temos dois meninos maluquinhos. E eu tenho certeza que, né, com a junção dessas coisas todas, nós vamos ter uma perpetuação enorme. E olha só, eu fiquei na cabeça com o Pequeno Príncipe do Exupéry, porque para mim foi um livro que resiste para mim até hoje, né? O Pequeno Príncipe do Exupéry, que ele é um livro que é atemporal, né? E ele não tem idade. E o Senhor Relógio tem uma coisa que as pessoas que me dão esse retorno, sabe, na leitura, o livro pega muitos avós. Ele conversa muito com os avós, justamente porque é um personagem que é antigo, né? Um personagem centenário, um relógio de parede centenário, que na posição dele ali na casa, ele vê tudo que aconteceu naquela casa, naquela família, ele vê o tempo passar, ele vê as pessoas crescendo, né? Ele vê as pessoas crescendo e tendo filhos, e ele vê que a forma também das pessoas olharem a passagem do tempo através de uma marcação de horas vai mudando, né? E ele vai refletindo sobre a própria condição dele como uma pessoa que, porque eu estou falando uma pessoa que é o nosso personagem, né? Ele ganha essa vida, esse status, né? Que perdeu o lugar ou a função.
Então, isso que a Silvana falou da velhice na nossa sociedade, né? Eu acho que esse é um medo que é muito presente nas pessoas que vão envelhecendo, principalmente depois que se aposentam, né? É, é o medo de perder a função, o medo de perder o lugar, né? E nessa sociedade que a gente vive, que tudo é tão descartável, né? Descartar o ser humano é mais uma instância, né? Dentro desse mecanismo todo do mundo do dinheiro, né? Esse mundo que é movido pelo dinheiro, exatamente esse mundo aí que provoca as guerras por causa do dinheiro, por causa do poder econômico, né? E, e a velhice também está nessa situação aí, né? Quando a gente fala de velhice, a velhice que se olha hoje parece que ser velho é um pecado, né? Então, muitas pessoas têm defendido esse lugar sem ficar nessa bobageira aí de melhor idade e tal. Melhor idade é a idade que a gente está nela, não tem esse, né? A melhor idade é a idade que a gente consegue estar bem nela. Não interessa se a gente é criança, se é adolescente, se é adulto, né? Ou se é já idoso. Então, as pessoas ficam querendo passar uma maquiagem na velhice, sendo que, na verdade, não é isso, né? Não tem que se maquiar a velhice. As pessoas estão caminhando para um lugar que a gente já sabe muito bem qual é. Esse lugar não é novidade, né? Agora, como caminhar para esse lugar? Com alegria, ou da melhor forma, né? Com humanidade, com verdade, e com alegria, sabendo que a vida também é feita aí de milhões de dores, de perdas, né? Nesse caminho. E o Senhor Relógio, ele traz essa reflexão de uma forma bem leve, porque ele pega as crianças, ele fala com as crianças e ele fala com os avós também, né? Então, essa descoberta, para mim, ela não veio conscientemente, ela veio depois que o livro foi publicado, na verdade, com as respostas, né, das pessoas. Isso é interessante, né? Você fazer de forma criativa mesmo, sem esperar esse retorno todo, né? E vem esse reconhecimento pelas escolas, né? Também pelos editais. É, é, Silvana, voltando um pouquinho aqui, como é que foi esse desafio de dar vida, né? Você está acostumada a dar vida aos personagens, com as ilustrações, Sim. mas especialmente aqui no relógio, como é que foi? A Thaís até tinha comentado comigo que você também tem uma história com o relógio, né? Uma história afetiva, isso contribuiu de alguma forma? Conta um pouquinho para a gente. Uhum. Eu tenho história afetiva com relógio até hoje, adoro relógio, tenho coleção de relógio e tal. Mas eu vou falar um pouquinho sobre a técnica, né, que eu usei nesses dois livros, que é o seguinte: é o velho chavão, 90% transpiração, 10% inspiração. Eu sento normalmente com um lápis na mão, ninguém me segura, eu sou uma desenhista assim, compulsiva, e aí eu começo a rabiscar, até que eu olho e falo assim, isso aqui eu gostei, isso aqui está carismático. Eu chamo os personagens carismáticos. E aí, nisso, foi assim também com o pássaro, depois de milhões de rabiscos e tudo, aí eu levo para o computador. Né? Hoje, acho que 90% de nós trabalhamos, né, com esse acessório. Eu gosto de trabalhar meio a meio, ou seja, eu desenho à mão, levo para o computador e aí dou o tratamento final. E sempre, de alguma forma, aí entra a minha alma de artista plástica, né? Privilegiando os meus artistas queridos. No livro O Senhor Relógio, por exemplo, nós temos o Dalí, né? Com a persistência da memória, né? que é aquele, o relógio derretendo. No Vou Senhor pegar e vou Pássaro, mostrar a página aqui. Pode falar. isso, né? Tá aí, né? Já no Senhor Pássaro, no Senhor Pássaro, no Pássaro para Sonhar, eu utilizo Van Gogh e faço ali uma mistura, porque o Pássaro foi um livro mais difícil de ilustrar. Poesia é sempre difícil de ilustrar, mais difícil,
porque você não tem, né, ali... diferentemente desses dois casos, normalmente elas são soltas, né? Mas aí, felizmente, eu tive o privilégio, né, de poder ter, por meio da poesia, um personagem que vai do princípio ao fim. E para o pássaro, eu pensei, o que eu vou fazer aqui é uma explosão de cores. Isso era fundamental para mim quando eu imaginava o projeto gráfico, né? Porque eu tinha que voar com aquele pássaro. E voar com aquele pássaro no céu significa você passar por, né, amanhecer, anoitecer, né, e etc. Então... Vou mostrar um pouquinho da ilustração do pássaro aqui para ilustrar isso que você falou do Van Gogh. A intenção era que, quando eu falei com a Thaís, que ele fosse um pássaro, né? Que fosse perdendo as penas pelo caminho, né? Thaís, vamos contar então. Que quando chegasse ao final do livro, né? Que na verdade o pássaro é a imaginação. Eu acho que o ovo ele tem muito essa coisa, né? Porque ele é um invólucro redondo, né? Sem princípio, meio e fim, e que carrega no cerne dele uma vida, né? Mas que fica ali escondidinha. Então, no nosso caso, né? A gente nasce, né? Não sei se anjo que perdeu asa, né? O diabo que perdeu o rabo, mas nascemos e vamos perdendo as penas pelo caminho, né? Até voltar a ser um ovo, que daí ninguém sabe mais para onde a gente vai. Espero não ir para uma frigideira, mas isso, né? A vida é um ovo. Thaís, vamos contar agora, já que a Silvana entrou bastante aqui num Pássaro para Sonhar, contar a respeito dessa história, como que você criou, como que ela surgiu para você. Bom, a história, ela nasceu em 1997. Então, olha, é uma história muito antiga, né? Ela foi escrita em 1997. Eu recebi, na época, um convite do poeta Carlos Ávila, que era editor do suplemento literário, para participar de um suplemento especial que ele ia fazer no mês das crianças, em outubro. Ele já conhecia o Bom de Ana Maria, que era o meu primeiro livro infantil, e aí ele me convidou, perguntou se eu teria algum texto e tal, e o embrião do pássaro já existia. Essa história, né? Os versos, assim, alguns versos existiam, e aí eu sentei e o pássaro foi tomando forma, realmente. Aí era um poema menorzinho, eu fui estendendo esse poema, ele foi tomando essa forma e foi publicado no Suplemento Literário em 1997, numa página dupla. Na época, a página foi feita com um projeto gráfico do Guilherme Mansur, um poeta querido, tipoeta, né? Tipógrafo, e um poeta que nós o perdemos recentemente, há menos de 15 dias, lá em Ouro Preto. E ele fez um projeto gráfico para essa página, toda a partir da palavra voo, que na época era acentuada. Hoje eu até me entristeço de pensar, né, que o circunflexo caiu, né, ele fazia justamente o pássaro. Então, o acento se tornou o pássaro, e a página era cheia de pássaros, que eram o acento da palavra voo. E aí esse poema ficou publicado só no suplemento literário e adormecido, né, nas páginas do jornal durante esses anos todos. E ao retomar esse texto, né, vamos dizer, quase 30 anos, né, depois, eu percebi que o texto ele continuava atual. Ele não era um texto que tinha se perdido. Ele continuava atual justamente porque ele trabalha a questão da imaginação, do imaginário. Ele traz muito aquela ideia pessoana, né, do Fernando Pessoa: somos do tamanho dos nossos sonhos, somos capazes de imaginar e criar aquilo
somos capazes de chegar aonde nossa imaginação nos leva. Então, isso tudo através da poesia, né? Esse pássaro é um pássaro inventado, é um pássaro criado. E por isso a Silvana fala do desafio, porque o livro já começa, né, assim, com essa apresentação de um pássaro, tipo, que pássaro é esse, né? Brilho de vidro nas penas, algas marinhas no olhar, voo pequeno e ligeiro, raio de lua no mar. Da poesia nasceu meu pássaro. E aí a Silvana me chega com esse passarinho, né? Que o brilho de vidro nas penas, ele tem asas de borboleta. Ela foi pesquisar a borboleta que tem asas de vidro, aí ela trouxe as asas da borboleta para o pássaro. Né? Algas marinhas no olhar, o olho dele tem as algas marinhas. Então, essa delicadeza assim, de conseguir também fazer esse casamento, né, da palavra com a imagem, eu acredito nisso muito firmemente, sabe, Josane? Quando as pessoas falam em livros para crianças, aí às vezes as pessoas falam, o livro de não sei quem, né? E hoje já tá havendo uma força maior nessa percepção de como o ilustrador ele é importante nesse casamento, sabe? Porque dar corpo a uma imagem e conseguir, não é só estou traduzindo o que as palavras estão dizendo, mas eu estou acrescentando, eu estou possibilitando mais leituras, eu estou abrindo para múltiplas leituras, né? Então, esse papel do ilustrador, que eu considero assim, muito importante, não existe livro infantil, né, sem imagem, para mim, ele não existe. Tanto que existe livro infantil que só é imagem, né? Quando as crianças ainda não descobriram o texto. O contrário, você raramente vê, né? Eu acho isso muito importante. Então, quando a Silvana falou da explosão de cores e tal, o pássaro me trazia justamente isso, sabe? Essa coisa que você está no imaginário, num lugar assim, que é céu, no espaço que é céu, mas num espaço que você traz dentro de você também, que as pessoas trazem dentro de si, de paisagens afetivas que são significativas, que não se perdem, né? Porque todos nós carregamos paisagens afetivas que vêm da infância, né? Que vêm de períodos diferentes da nossa vida, que são paisagens afetivas que elas não se perdem e que, às vezes, um instante traz aquela paisagem de volta, um jeito que o sol se põe, né? Aquela cor do pôr do sol, te lembra situações que você viveu, né? E aquilo provoca instantes de poesia, porque a poesia na vida da gente é assim, né? A poesia, ela nos captura através do olhar, né? E através dos sentidos, dos cheiros, né? Dos sons. Ela nos captura de diversas formas, né? E é isso, o pássaro, ele tem esse sentido da poesia que captura, da poesia que se oferece, e da poesia que se coloca como uma possibilidade para o outro inventar e criar também. O seu próprio pássaro, descobrir o seu próprio voo, né? Até o Léo Cunha escreve isso na quarta capa do livro, que eu acho muito interessante, né? Que ele fala assim, descubra seu pássaro, abra suas asas e se lance também nesse voo, porque o convite que o livro faz é esse. É o convite que o livro faz para o pequeno leitor, né? Para os leitores, não só para as crianças, mas para os leitores. Silvana, eu estou ouvindo a Thaís falar e pedi para você falar um pouco sobre esse papel da ilustração no livro, sabe? Porque uma criança, né, se a gente vai falar de criança, ela pega o livro, ela nem sabe ler, mas a ilustração diz tanto, né? Que ela criar também, pela imaginação dela, a própria história. A ilustração, assim, historicamente, ela até não é antiga, não, porque ela vai vir na Revolução Industrial, né? Que até de maneira não muito nobre, né? Porque nessa época eles queriam a literatura infantil como forma de
controlar a infância, né? Difundir os valores burgueses que naquela época estavam ascendendo. Então, nós temos, assim, na história da ilustração, uma coisa interessante, que ela vai começar com xilogravuras, né? Gustave Doré, que vai ilustrar, por exemplo, né, os grandes contos de fadas, né? Desde a tradição oral até os irmãos Grimm. E depois, já no século XX, você já começa a ter uma liberdade maior, né? A ilustração não precisa ser literalmente a palavra, né? A palavra já está ali dada pelo escritor, né? Então, cabe ao ilustrador o papel de sonhar a palavra, né? Uma segunda vez, para poder criar, né, com o leitor essa dicotomia de que você tem um texto ali e uma ilustração e elas conversam, né? E a partir disso você tem o terceiro elemento aí, né? Que é o que eu falo que a gente nós somos nossas extensões, né? Mas nós não somos nós, assim, no sentido de que tanto na palavra quanto na imagem, você é o que o olho de quem está vendo ou lendo ali está enxergando, né? Muitas vezes alguém chega para mim e fala assim, nossa, interessante você ter falado isso, que pararó. Eu penso assim, nossa, eu não estava nem atinando a isso, sabe? Eu vi uma entrevista um dia de um pintor, ele assim, um senhor muito humilde, ele faz uns quadros muito bonitos e tal. E aí o repórter pergunta para ele, o que o senhor quis dizer com essa tela aqui? Aí ele olha, pensa e fala assim, eu já pintei, você ainda quer que eu explique? Quer dizer, esse explicar, né, ele cabe a quem está nos consumindo, né? E essa é a nossa grande alegria, né? É que a gente pode compartilhar o que a gente faz. Eu tenho um prazer em ilustrar, embora tenha te falado que é um sofrimento muito grande para mim. Sempre fiz livros, normalmente desenhados à mão, os Por que meus que é um próprios livros. sofrimento, Silvana? Como? Por que é um sofrimento para você? É, é, vou te dar outro exemplo, pode ser? Eu Pode. também sou difícil para explicar, mas eu trabalhei em hospício muitos anos, trabalhei 9 anos em hospício. E aí todo mundo chegava para mim e falava assim, nossa, quantos Van Goghs tem lá dentro, né? E eu ficava pensando assim, gente, como se a esquizofrenia, né, se fosse um canal aberto para a criação. E não é. É um sofrimento, né, mental, todo sofrimento mental é muito difícil. E aí eu falava assim, não, Van Gogh não era um pintor louco, é um pintor que enlouqueceu, né? Eu chamo, né, a minha arte de uma esquizofrenia que cresce para dentro. Então, eu pego, né, o que eu posso de informações, eu não faço nada sem antes ler, ver milhões de coisas. Depois tem meu período de contemplação, que aí eu não faço nada, olho para o teto, pensando. E daí posso, né, chegar a um resultado que já passou por todo esse processo de sofrimento, que é o sofrimento da criação. Então, quando eu falo essa relação criador e criatura, ela, sabe, quando você está criando alguma coisa, você está criando também seu Frankenstein. Uma hora ele vai, sabe, ele vai, de alguma forma, querer te matar. A sua criação sempre quer te matar. E essa é a única forma que tem dela viver, ressuscitar ou qualquer coisa, porque senão a gente não termina nunca uma obra. Então, esse sofrimento que eu falo é isso. Você vai tentando matar a obra, quando ela te mata,
aí você pode aplacar um pouco esse sofrimento. Tem insegurança também, apesar de estar 20 anos nessa coisa, eu sou muito cruel comigo mesmo, então tem essa dose de insegurança. E ilustrar uma outra pessoa é esperar atender a expectativa daquela outra pessoa, né? O que aumenta também o compromisso, né, da coisa. Mas é isso, é uma alegria para mim, eu nasci assim, e é o que eu sei fazer, e procuro Ai, que sempre bom. fazer o melhor, para que possa ser dividido, para que eu possa ter um retorno, como eu tenho. Eu recebo cartinha assim, do Oiapoque ao Chuí, de criança. Eu recebi um dia da menina que entrou na biblioteca e meu livro praticamente caiu no colo dela. E que depois ela nem tirou a mochila das costas. Ela quase fez xixi na calça, porque ela não queria ir ao banheiro para não largar o livro. Ai, que Então, assim, delícia. isso compensa, né, Thaís? Isso é uma coisa maravilhosa, mais do que a própria obra, mais do que o criador, mais do que a criatura, é, é esse resultado, né? Não existe alegria se não pode ser compartilhada. E, às vezes, até você tratando de temas que são, né, o luto, né, o preconceito, qualquer coisa, eu acho sempre legal você tratar disso com um bom humor também, para dizer que tudo tem uma solução, né? A gente não pode entregar os pontos nunca, ou se for uma coisa real, um sofrimento real, entregue os pontos até onde você achar que é seu limite. Mas é isso. Então, a minha alegria de viver consiste em poder compartilhar com vocês a minha arte. Ai, maravilha. E a gente está bem feliz, né, de encontrar essas É, ilustrações lindas, que agrada tantos olhos. Ô, Thaís, nosso tempo está acabando aqui. Eu quero te pedir para falar a respeito do lançamento, que vai ser neste domingo, no Memorial Minas Gerais Vale. O lançamento especialmente do Um Pássaro para Sonhar, mas que as pessoas também vão poder ouvir a respeito do Senhor Relógio. Conta para a gente como é que vai ser. Então, o lançamento vai acontecer nos jardins lá do Memorial Minas Gerais Vale, na Praça da Liberdade, 640, e é um espaço muito legal, né, ali no Circuito Liberdade, e muito agradável, um passeio muito legal para domingo de manhã. Vai ser de 10h30 às 12 horas, e vai ter assim, a leitura, eu chamo de leituração, porque não é simplesmente também uma leitura, né? Quando a gente lê, tem também um sentimento, uma voz, uma forma de interpretar o texto. Então, vai ter a leituração de Um Pássaro para Sonhar e do Senhor Relógio. Para fazer isso, essa leitura, eu convidei também a poeta Adriane Garcia, que vai estar lá comigo, que ela tem também uma experiência de atriz e de leitora, né, muito boa. E eu vou estar lá autografando os livros, conversando com as crianças. Vai ser, a Silvana não vai estar, porque ela já tinha uma viagem programada, né, Silvana? Mas estaria, e é isso, o pássaro, a partir de agora, já vai chegar oficialmente na mão das pessoas. Ele acabou de... saiu da gráfica, isso também é uma coisa interessante para contar, porque o pássaro, ele saiu da gráfica, e assim que ele saiu da gráfica, tinham aberto alguns editais, eu já entrei nesses editais, um deles é o kit literário da PBH, acabou de ser escolhido, e justamente foi escolhido para o EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos, e eu achei muito legal, porque esse pássaro tem essa coisa, né, toda do sonho, né, dele construir sua própria história, de fazer sua trajetória, né? Então, eu acho que o imaginário, que é que o pássaro, né, levanta essa bola aí, né, o voo do pássaro, é o próprio imaginário, né? Eu acho que o imaginário é aquilo que nos movimenta, é aquilo que move o real, é aquilo que possibilita a gente a criar, né, coisas diferentes de uma realidade tão árida
que acaba a gente vive ela no dia a dia. Me lembrei aqui, a gente conversando, quando a Silvana estava falando da questão do sofrimento e das dores do momento, claro que quando eu escrevo também, né, essa questão do sofrimento, ela existe, porque muitas vezes você chegar na palavra, né, aqui tem ponto, não tem? Essa palavra está boa, não está? Então, você fica às vezes procurando a palavra, né, a melhor palavra para traduzir aquilo lá, mas eu me lembrei aqui, ela falando do sofrimento e do momento da arte, de compartilhar arte, eu me lembrei de uma cena do Peter Pan, de uma cena eu me lembrei da cena do Peter Pan da Disney, né? Mas claro que é inspirado no clássico, mas que a cena é muito forte, a imagética, né? Que são das crianças voando sobre uma Londres devastada, uma Londres em guerra. Né? Então, a história se passa naquele momento. As bombas estão caindo, né? E o Peter Pan está levando as crianças para um voo ali para a Terra do Nunca, para o imaginário. Então, como o imaginário ele é importante até para nos dar condições de encarar realidades muito árduas, né? De encarar situações muito difíceis. Então, quando a gente pensa nessas crianças que estão ali vivendo a guerra, né? Como crianças que a gente, por histórias, né, que a gente sabe que estiveram no contexto, né, da violência do Holocausto, né? Que pessoas que tocavam, pessoas que cantavam ali, elas conseguiam tirar aquelas crianças daquela dureza, daquela realidade tão dura que era o caminho da morte. Então, eu acho que a literatura, ela tem, assim, especialmente essa força, essa potência, sabe? E é isso, o pássaro, ele vem muito imbuído, eu penso, dessa força e desse propósito, né? Pode até não alcançar, mas espero sim que alcance, que chegue no coração dos leitores, da mesma forma que ele chegou no coração da ilustradora, né? E já de outras pessoas que estão lendo com essas cores todas, com essa magia, com essa possibilidade de reinvenção da vida, da realidade, né? Através da poesia. Maravilha, tá bonito. Eu quero agradecer a presença de vocês dois aqui no Sempre um Papo, agradecer pelo trabalho de vocês, tão importante, né, para a gente, para os adultos, para as crianças. E eu quero deixar as considerações finais. Vocês fazerem suas considerações finais, a gente terminar esse programa lindo. Bom, como consideração final, eu quero deixar um presente aqui para vocês, tá? Que é um pássaro para sonhar. Então, que lindo! E obrigada por essa oportunidade de estar aqui falando com você, tá? E espero de coração que o pássaro, o Senhor Relógio, né, toda a nossa literatura possa servir, né, para que não nos salve, mas que para que a gente tenha mais compaixão com o outro. Seja. Ai. Então, eu agradeço, Josiane, a oportunidade de estar aqui nessa conversa tão gostosa, tão boa, deliciosa, você conduzindo tão bem, né? Um prazer realmente estar participando e agradecer sempre um papo, né, esse trabalho, e reforçar aqui o convite para que as pessoas apareçam no domingo, né, no Memorial Minas Gerais Vale, de 10h30 às 12h, para conhecer de pertinho o pássaro para sonhar. E é isso. Eu acho que queria mostrar aqui mais uma página do pássaro. As cores, né, vibrantes desse livro. Então, esse é outubro de 2023, para quem assistir esse programa depois, né? A gente está falando de
de 2023. Esse programa fica disponível aqui no canal do Sempre um Papo no YouTube. Você pode compartilhar, se você tiver gostado dessa conversa, e conhecer mais das autoras também em seus perfis, nas redes sociais. É só procurar também pelo nome dos livros na web, que é fácil de encontrá-las. Querida Silvana Thaís Guimarães, Silvana de Menezes, muito obrigada pela presença, e a você que nos assistiu. Até a próxima.